Como eu informei para vocês que hoje eu iria enviar o vídeo para vocês, certo? Sobre o resumo da nossa aula. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a Revolução Russa, né? Essa revolução que ela foi um tanto bem sangrenta, bem violenta, tá? Vamos começar. No início, tá? A Rússia ela vivia num regime czarista, né? Onde a economia era 80% era totalmente feudal, ou seja, eles ainda viviam do feudalismo. Enquanto a Europa ela estava lá totalmente industrializada, a Rússia ela ainda estava num processo de semi-feudal. Um proletariado urbano, ou seja, um trabalhador urbano, mas que esse trabalhador urbano não tinha condições quase mínimas de saúde, de alimentação. Uma industrialização era ela estrangeira, ou seja, não possuíam indústrias no estado que fossem nacionais russas, eram indústrias totalmente estrangeiras, e isso tudo foi gerando um descontentamento entre a população. Vamos ao próximo aqui, onde ele fala com todo esse descontentamento, com todos esses problemas que a sociedade vivia, o czarista ainda fez uma coisa pior, né? Em vez de estar ali ajudando a sua população, foi o que ele fez. Ele foi disputar território com o Japão, né? Ou seja, na guerra chamada Guerra Rússia-Japão, onde a Rússia ela queria totalmente controlar as terras da Coreia e da Manchúria, certo? Queria expandir esse seu território, porém, isso não aconteceu, né? Onde a Rússia, ela foi totalmente derrotada, uma vergonha enorme para a Rússia. A população, então, começou a reivindicar como é que, rapaz, como é que a gente tá passando por esses problemas internos, você ainda quer ir para uma guerra, gastar mais dinheiro. Isso fez com que as populações urbanas, não a burguesia, mas sim os menos favorecidos, começassem a fazer as suas reivindicações, ou seja, as suas manifestações, tá? Então, houve um conselho urbano, onde soldados, operários e camponeses, que depois eles recebem o nome de sovietes, começaram a fazer greves e protestos justamente no czar, certo? Então, esses grupos de pessoas foram até Petrogrado, né, ou São Petersburgo, como assim era chamado, como é chamado, foram lá no palácio do czar fazer reclamações. Porém, o que é que aconteceu? Nós tivemos aqui um domingo sangrento, onde esses manifestantes foram todos assassinados, tá, pelo exército czarista, onde foram mortos tanto homens, mulheres e crianças. E, pasmem, eles estavam reivindicando alimentação, comida, porque não tinha comida, né? Então, essas tropas russas acabaram, então, aí matando esses manifestantes. Isso foi gerando ainda mais descontentamento para fazer o quê? A derrubada do Nicolau II, que era o czarista. Então, em 1907, tá, surge um grupo, tá, menos radicais, chamados de mencheviques. Ô, professor, e o que é que esses mencheviques eles queriam? Eles queriam melhorar a vida dessa população, mas de uma forma lenta, não uma forma rápida. Vamos sair, então, dessa monarquia absolutista e vamos entrar já num socialismo. Então, esses mencheviques, eles conseguiram, né, tirar lá o czar, tá? Ó, czar, né? Do poder, conseguiram tirar ele do poder, e ele renunciando, esses mencheviques eram grupos, partidos políticos, conseguiram então tomar o poder da Rússia, ou da União Soviética, que vai ser depois chamada assim. Então, como eu falei, esses grupos eles eram menos radicais, uma transição lenta, e o que a população mais queria, eles não fizeram. Que foi o quê, professora? Sair
da Primeira Guerra Mundial. Um país que estava assolado em uma crise financeira, com problemas de saúde, com problemas de alimentação. Os pessoais, essa população daqui era totalmente analfabeta, certo? E o que foi que esses mencheviques fizeram então, professora? Permaneceram então na Primeira Guerra Mundial, o que houve um descontentamento maior ainda da população. Lembrando aqui, ó, que eles seguiam, certo, as ideias de Karl Marx. Então, em 1917, tá? Em 1917, sobe ao poder um novo grupo, né? Os chamados bolcheviques, que foi realmente uma revolução que ocorreu na Rússia, isso em 1917. Eu tenho aqui, ó, Stalin, Lenin, que era o líder do partido, tá? Esse aqui é um papel que eu botei para vocês, ó, sobre os bolcheviques, tá? Vejam, sempre vocês vão ver os bolcheviques nesse tom vermelho, tá? Onde eles implantaram o que a sociedade queria, um socialismo imediato. Essas mudanças teriam que ser mudanças rápidas e vamos sair da guerra. Houve um acordo entre a Rússia e a Alemanha, um tratado chamado de Brest, tá? De Brest, é a saída então da Rússia da Primeira Guerra Mundial. E a galera agora adorou, porque saímos da guerra, vamos tentar melhorar, levantar a nossa sociedade. Lenin fez as teses de Abril, onde se diz paz fora da guerra, liberdade. Gente, aqui não é só liberdade não, tá? Aqui também é pão. E o que seria esse pão? Seria a comida, né, que faltava na Rússia. E terra, né? E terra. Terra para quem? Para os camponeses poderem trabalhar. E todo o poder para quem? Para os sovietes. Quem seriam esses sovietes? Os operários das fábricas, os camponeses. Tudo isso aqui seria um socialismo. Tudo dividido, certo? O Estado seria o provedor. Então, surge aí outro problema na Rússia. Surge em 1918 e 1921 uma guerra civil. O que foi isso? Uma guerra interna na Rússia, onde eu tive um exército vermelho, que eram os bolcheviques, e eu tive o exército branco, os mencheviques. Porque os mencheviques, então, eles questionaram, eles queriam derrubar esse governo, o governo bolchevique. E esse exército, ele era composto principalmente por militares, czaristas, latifundiários e capitalistas, porque Lenin implantou o socialismo. Então, vamos acabar com essa história de socialismo agora, né? Mas, nessa minha disputa de terra aqui, nessa minha disputa de poder, eu tive a vitória dos bolcheviques. Os bolcheviques, então, saíram vitoriosos, certo? Em 1924, Lenin faleceu. Por conta de que ele foi assassinado? Não. Ele sofria de problemas de saúde, ele teve vários AVCs, o que levou à sua morte, tá? Então, sobe ao poder um de seus companheiros, o Stalin, ou Joseph Stalin, tá? Ele vai ser muito falado nas próximas aulas. Aqui eu tenho a bandeira da União Soviética e aqui eu tenho a foto de Stalin para vocês, tá? Olha ele aqui. Stalin sobe ao poder, onde ele traz melhorias para a Rússia, melhorias. Aquela galera que ela era analfabeta, começaram a aprender a ler. Consolidou o socialismo, ou seja, implantou o socialismo, tá? Planos quinquerais. Esses planos quinquerais seria assim: as terras iriam para os camponeses. Eita, gente. As terras iriam para os camponeses e
as terras pertenceriam ao Estado, mas os camponeses eles poderiam produzir o que produzir lá e assim dar uma parte para o Estado e o restante poderia ficar entre eles, certo? Stanley, então, para melhorar ainda mais, ele cria a NEP, uma nova política econômica, certo? Por que ele criou isso? A Rússia teve uma guerra com o Japão, perdeu. A Rússia guerreou na Primeira Guerra Mundial, saiu praticamente pobre, né? Então tinha que ser feito algum plano aí, certo? Para poder levantar minha economia. Então foi criada a NEP, que foi um plano de recuperação da economia russa, certo? Onde ele trabalhou o socialismo e permitiu que fosse instalado um capitalismo, pequenas propriedades privadas, comércios pequenos, né? Isso, como Stanley sempre dizia, dá um passo atrás, ou seja, dá um passo atrás da saída, que a gente volta no capitalismo, para dar 2 passos à frente, que seria o socialismo, né? Um comércio livre de produtos agrícolas. E em 1922 foi criado a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Próxima aula eu envio vídeos para vocês, certo? Do YouTube, para vocês melhorarem a compreensão de vocês. Qualquer dúvida, gente, vocês podem me procurar. Beijos!